Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui prontos para mais um dia lermos a palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos finalizar aqui mais um livro. Nós vamos ler hoje, nós vamos terminar aqui com o livro de Neemias, nesse projeto maravilhoso aí que o Senhor tem nos concedido de ler a Bíblia, mais um livro aí, nós vamos finalizar. Hoje nós vamos ler do capítulo 11 até o último capítulo de Neemias, que é o capítulo 13, ok? E já adiantando um pouco sobre a leitura de hoje, ela é um pouco diferente das últimas leituras que nós estávamos fazendo no livro de Neemias. Nós vamos ver aqui, como é que eu posso dizer, talvez uma leitura um pouco mais técnica, tá bom? Só para contextualizar, por que é uma leitura um pouco mais técnica? Depois aqui dos israelitas terem sido exilados para a Babilônia devido aos erros, pecados que eles cometeram, agora Deus deu uma nova oportunidade para eles e eles estão retornando para Jerusalém. E Neemias, junto com Esdras, principalmente Esdras, eles reformaram, eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram também o templo de Deus, e agora eles estão sendo repatriados aí no lugar onde Deus havia destinado para eles. Então, a leitura de hoje aqui, nós basicamente vamos ver algumas listas aqui dessas pessoas que foram repatriadas, ok? Então, ela é um pouquinho diferente, mas vale a pena prestar bastante atenção, porque a palavra de Deus é perfeita em qualquer circunstância. Então, vamos iniciar aqui no capítulo 11. E a primeira parte aqui do capítulo 11, nós vamos ver aqui um repovoamento em Jerusalém, ok? Já te dando um pequeno spoiler aí. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém. O resto do povo tirou sorte para que, de cada 10, um morasse na cidade santa de Jerusalém e os outros 9 nas outras cidades. O povo abençoou a todos os que se ofereceram para morar em Jerusalém. E até um outro detalhe que eu esqueci de falar, como é uma leitura onde vai apresentar para a gente aqui vários nomes das pessoas que voltaram ali para a terra de Jerusalém, não vou aprofundar tanto na leitura porque aqui já está muito claro, ok? E no caso aqui mais para frente, eu vou dando a explicação que a própria Bíblia traz para a gente, ok? São esses os chefes de família da província que ficaram morando em Jerusalém: os sacerdotes, levitas, doados e descendentes dos escravos de Salomão. Ficaram morando nas várias cidades de Judá, cada qual na sua propriedade. Em Jerusalém ficaram morando os descendentes de Judá e Benjamim, descendentes de Judá: Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malalel, descendente de Farés. Maasias, filho de Baruque, filho de Col-Oza, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendentes de Sela. Total dos descendentes de Farés que ficaram morando em Jerusalém: 468 homens valentes. Descendentes de Benjamim: Salo, filho de Mosolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, com seus irmãos Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zecre, era chefe deles como segunda autoridade na cidade. Ficou Judá, filho de Senua. Sacerdotes: Gedaías, filho de Joaquim, filho de Saraías, filho de Eucias, filho de Mosolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, chefe do templo de Deus. E seus irmãos que exerciam suas funções no templo, ao todo 822. Além desses, havia ainda Adaías, filho de Jeroã, filho de Felelias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, com seus irmãos, chefes de família. Ao todo, 242. Ficaram ainda Amazai, filho de Azareel, filho de Aaze, filho de Mosolamote, filho de Emer e seus irmãos, perfazendo um total de 128 homens valentes. O chefe deles era Zabdiel, filho de Agadol. Levitas: Semeías, filho de Azube, filho de Esricam,
Ezricã, filho de Asabias, filho de Buni. Sabatai e Josabade, entre os chefes levitas, eram os encarregados dos serviços externos do templo de Deus. Matanias, filho de Micas, filho de Zabde, filho de Asaf, dirigia os hinos e cantava a ação de graças na oração. Beque-Bessias, que era o segundo da família, e Abdias, filho de Samua, filho de Galau, filho de Iditum. Havia 284 levitas na cidade santa. Porteiros, Acube, Telmon e seus irmãos. Ao todo, 172 que montavam guarda nas portas. Os outros israelitas, sacerdotes e levitas, ficaram espalhados pelas cidades de Judá, cada qual na sua propriedade. Os doados ficaram morando no Ofel. À frente deles estavam Sia e Gaspa. O chefe dos levitas em Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas. Ele fazia parte dos filhos de Asaf, cantores encarregados no serviço no templo de Deus. Uma ordem do rei e um regulamento fixavam a tarefa diária dos cantores. Fetaías, filho de Mesezebel, descendente de Zara, filho de Judá, estava a serviço do rei, para todos os assuntos relativos ao povo. Também nas aldeias e campos moravam judeus. Os descendentes de Judá ficaram morando em Cariate-Arbe e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Cabseel e suas aldeias, em Jesua, Molada, Bet-Falet, Azer-Sual, Bersabeia e suas aldeias, em Ciceleg, Mecona e suas aldeias, em Erremon, Saraá, Jarmute, Zanoe, Odolã e suas aldeias, em Laques e seus campos, em Azeca e suas aldeias. Eles ocuparam toda a região, desde Bersabeia até o vale do Enom, até o vale de Enom. Os descendentes de Benjamim ficaram morando em Gaba, Macmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Getaim, Adide, Seboim, Nebalate, Lode e Ono e Vale dos Artesãos. Um grupo de levitas ficou morando na região de Judá e Benjamim. Então nós vemos aqui o repovoamento de Jerusalém. Agora aqui no capítulo 12, nós vamos entender como que foi a vida dos levitas depois do exílio. Lista dos sacerdotes e levitas que chegaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué: Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atos, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Genom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Eucias, Gedaías. Esses eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos. No tempo de Josué, os levitas eram Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, o qual, com seus irmãos, dirigia os hinos de ação de graças, enquanto os outros seus irmãos, Beque-Bessias e Ani, ficavam em frente deles para entoar os cânticos. Josué foi o pai de Joaquim, Joaquim o pai de Eliasibe, Eliasibe o pai de Joiada, Joiada o pai de Joanã e Joanã o pai de Gédua. No tempo de Joaquim, os chefes das famílias sacerdotais eram Maraías, chefe da família de Saraías, Ananias, da família de Jeremias, Mosolã, da família de Esdras, Joanã, da família de Amarias, Jonatas, da família de Meluque, José, da família de Sebanias, Ednas, da família de Arim, Eusi, da família de Maraiote, Zacarias, da família de Ado, Mosolã, da família de Genton, Zecre, da família de Abias, da família de Miniamim, Felte, da família de Moadias, Samua, da família de Belga, Jonatas, da família de Semeías, Matanai, da família de Joiaribe, Ozi, da família de Gedaías, Selai, da família de Selai, Eber, da família de Amoque,
Asabias, da família de Elcias, e Natanael, da família de Zedaías. No tempo de Eliasibe, Joiada, Joanã e Gédua, foi feita uma lista dos chefes das famílias sacerdotais até o começo do reinado de Dário, o persa. Levitas, os chefes das famílias estão registrados no livro das crônicas, mas só até o tempo de Joanã, neto de Eliasibe, eram eles Asabias, Serebias, Josué, Benui, Cadmiel e seus irmãos, que ficavam em frente deles para entoar os hinos de louvor e ação de graças, conforme as determinações de Davi, homem de Deus, um grupo alternando com o outro. Esses eram Matanias, Bequibecias e Abidias. Mozolam, Telmon e Acube eram porteiros, que ficavam vigiando nos armazéns perto das portas da cidade. Esse pessoal é do tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, do tempo do governador Neemias e do sacerdote Esdras, doutor da lei. Aqui agora, do versículo 27 para frente, nós vamos falar sobre a festa que eles fizeram, depois ali que eles restauraram Jerusalém. Então, eles estão aqui festejando a restauração da cidade, a cidade que Deus havia destinado para eles. Por ocasião da dedicação das muralhas de Jerusalém, os levitas foram convocados de todos os lugares onde moravam, para irem a Jerusalém, a fim de celebrar a dedicação com festa e ação de graças, ao som de símbolos, cítaras e harpas. Reuniram-se então levitas encarregados dos cânticos, vindo dos distritos de Jerusalém e redondezas, das cidades dos netofatitas, de Bet-Gilgal, da zona rural de Gaba e de Asmote, pois os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas se purificaram e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Então mandei que os chefes de Judá subissem à muralha e organizei 2 grandes alas. Uma deveria caminhar pela direita, na direção da porta do esterco. Atrás dela iam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Iam também Azarias, Esdras, Mozolam, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias, pertencentes ao coro dos sacerdotes com as trombetas. Depois vinham Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Micas, filho de Zacur, filho de Asaf, com seus irmãos Semeías, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, levando os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, doutor da lei, ia na frente deles. Passaram pela porta da fonte e, seguindo em linha reta, subiram as escadas da cidade de Davi e desceram pela encosta da muralha, junto ao palácio de Davi, até a porta das águas ao leste. A outra ala ia pela esquerda. Eu a seguia com a outra metade dos chefes do povo. Fomos por cima da muralha, passamos pela torre dos fornos e chegamos à muralha larga. Passamos depois por cima da porta de Efraim, da porta velha, da porta dos peixes, da torre de Ananeel, da torre do Sem, da porta das ovelhas e paramos na porta da guarda. Depois, as 2 alas entraram no templo de Deus. Junto comigo estava a metade dos chefes, e também os sacerdotes Eliaquim, Maasias, Miniamim, Micas, Elioenai, Zacarias e Ananias, que levavam trombetas. E também Maasias, Semeías, Eleazar, Oze, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. Os cantores entoaram um hino sob a direção de Jesraías. Nesse dia oferecemos sacrifícios solenes, e o povo festejou, pois Deus lhe havia dado grande motivo de alegria. Ou seja, vamos louvar, vamos festejar, pois Deus nos dá alegria, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde. Então vamos glorificar e louvar o nome do nosso Senhor Altíssimo. Até as mulheres e crianças participaram da festa. Ouvia-se ao longe o barulho da festa em Jerusalém. Nesse templo
foram nomeados alguns homens para guardar as salas reservadas para as provisões, donativos, primeiros frutos e dízimo. Aí, esses homens deviam recolher da zona rural das cidades as partes devidas, por lei, aos sacerdotes e levitas. Os judeus estavam contentes com a função dos sacerdotes e levitas, pois eles se ocupavam do culto do seu Deus e do ritual de purificação, conforme as instruções de Davi e de seu filho Salomão. Também estavam contentes com os cantores e porteiros. Desde os tempos de Davi e Asaf, havia um chefe de cantores e dos cânticos de louvor e ação de graças a Deus. É por isso que, nos tempos de Zorobabel e Neemias, os israelitas proviam diariamente as necessidades dos cantores e porteiros. Também faziam ofertas aos levitas que, por sua vez, entregavam aos descendentes de Araão a parte que cabia a estes. Então agora vamos aqui entrar no capítulo 13. E o capítulo 13 aqui, ó, deixa eu só confirmar, é isso mesmo. O capítulo 13, ele é dividido aqui em uma, duas, três partes. Essas três partes do capítulo 13, eu vou pegar a explicação que a própria Bíblia traz pra gente, que eu achei bem completinho, e eu prefiro deixar aqui a explicação que a própria Bíblia traz do que eu falar. Porque aqui tá bem completinho, tá bem detalhado, então eu vou ler e logo em seguida que acabar a primeira parte, a segunda e a terceira, consequentemente, eu vou estar dando a explicação que a própria Bíblia traz pra gente, tá ok? Vamos aqui agora para o capítulo 13. Nesse tempo, lendo ao povo o livro de Moisés, encontramos escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita nunca poderão entrar na Assembleia de Deus, porque não foram com pão e água ao encontro dos filhos de Israel. Contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Um detalhe bem bacana é que o nosso Deus é tão maravilhoso, cara, que mesmo das coisas ruins, ele é capaz de tirar coisas boas. Mesmo a gente na perdição, mesmo a gente nos caminhos ruins, Deus é capaz de nos tirar dali e da maldição, ele nos abençoar. Ele tirarmos do pecado, nos lavarmos aí com o teu amor, com o teu sangue e nos abençoar. Olha para você ver que maravilha. Só Deus é capaz de fazer isso. De te tirar da perdição e de fazer você, que estava lá no fundo do poço, se tornar um homem e uma mulher digna de servir o caminho de Deus. Faça a sua boa escolha. Sirva a Deus em toda e qualquer circunstância. Quando ouviram a lei, separaram de Israel todo o elemento estrangeiro que com ele estava misturado. Antes disso, porém, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado das salas do templo do nosso Deus. Sendo parente de Tobias, arranjou para este uma sala bem grande, onde antes se colocavam as ofertas, o incenso e os objetos do culto, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes que cabiam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e o que era reservado para os sacerdotes. Enquanto isso acontecia, eu estava fora de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Depois de algum tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então fiquei sabendo do mal que Eliasibe tinha cometido em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nas dependências do templo de Deus. Fiquei indignado e joguei na rua toda a mobília de Tobias. Mandei purificar a sala e depois recolocar nela os objetos do templo de Deus, as ofertas e o incenso. Também fiquei sabendo que não estavam mais dando aos levitas as contribuições devidas, e que os levitas e cantores encarregados do culto tinham fugido cada qual para a sua propriedade. Enfrentei os ministros e lhes disse: por que o templo de Deus está abandonado? Olha para você ver, por que o templo de Deus está abandonado? Reuni de novo os levitas e os reentreguei nas suas funções. Então todos os judeus começaram a trazer de novo para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Coloquei como encarregados dos armazéns o sacerdote Selemias,
o escrivão Sadoque e o levita Fadaías, ajudados por Anã, uns nomes complicados aqui, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eles tinham fama de serem íntegros. A função deles era distribuir as porções para seus irmãos. Por tudo isso, lembra-te de mim, ó Deus. Não deixes apagar da tua lembrança as boas ações que realizei pelo templo de Deus e pelo seu culto. Que Deus lembre da gente, se nós fizermos a nossa parte lá no céu. Aí eu até separei aqui, como eu tinha falado, a explicação sobre essa primeira parte do capítulo 13, que a própria Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte. Presta atenção. A lei de Deuteronômio visava a proteger o povo contra influências estrangeiras que poderiam desfigurar o projeto de uma sociedade justa e fraterna. De modo algum, significava separatismo racial ou nacional. Essa lei é retomada a propósito da atitude do sacerdote Eliasibe, que alojou dentro do templo até o governador Tobias, inimigo declarado da reorganização política e social da comunidade judaica. Os versículos de 10 a 14 mostram que Tobias não só ficou hospedado nas dependências do templo, mas intrometeu-se na organização da comunidade judaica. Tirando o sustento dos levitas e sacerdotes, Tobias mudou o núcleo unificador da comunidade, que era o culto, que eram os sacerdotes, e a pregação, levitas. Conclusão: não deixe ninguém te desviar do caminho de Deus. Muitos podem chegar para tentar desviar o seu foco, que é seguir a Cristo, e vão tentar te levar para o mau caminho. Não caia no mau caminho. Não dê ouvidos para os ímpios. Escute a voz do Senhor e siga Ele sempre. Vamos aqui agora entrar no capítulo 15. Deixa eu só molhar as palavras aqui. Capítulo 15 não. Versículo 15, perdão. Nessa ocasião, vi em Judá gente pisando uvas no tanque em dia de sábado. Gente que transportava trigo e o colocava sobre jumentos, e também vinho, uva, figo e toda espécie de carga, e levavam isso para Jerusalém em dia de sábado. Chamei a atenção deles para que não vendessem seus produtos. Havia em Jerusalém até gente de Tiro, que trazia peixe e outras mercadorias, que eram vendidas aos judeus em dia de sábado. Repreendi o pessoal importante de Judá, dizendo-lhes: vocês estão fazendo uma coisa abominável, profanando o dia de sábado. Não foi isso que seus antepassados fizeram. Então Deus mandou toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade. Com essa profanação do sábado, vocês estão aumentando a ira de Deus contra Israel. Mandei que fechassem as portas de Jerusalém ao cair da tarde, antes do sábado, com ordem de não abri-las, enquanto o sábado não tivesse passado. Coloquei alguns dos meus homens perto das portas da cidade, para não deixar que entrasse nenhum carregamento na cidade durante o sábado. Por uma ou duas vezes, alguns mascates e negociantes de artigos tiveram de passar a noite do lado de fora de Jerusalém. Então eu os avisei: por que vocês estão dormindo ao pé da muralha? Se fizerem isso de novo, vou prender vocês. Daí por diante, não voltaram mais aos sábados. Mandei também que os levitas se purificassem e vigiassem as portas da cidade, para santificar o dia de sábado. Por tudo isso, lembra-te de mim, ó Deus, e tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Destaquei aqui também a explicação dessa segunda parte do capítulo 13, que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: conforme a legislação antiga, o sábado é dia de repouso para todos. Após o exílio, ele adquire também sentido cultual. Como o dia de Javé e como o dia do homem, o sábado existe para celebrar a liberdade e a vida, a fim de gerar uma sociedade justa e fraterna durante a semana. Olha a importância do dia de sábado. A ganância de lucro perverte o dia de Deus e do homem, produzindo uma sociedade construída sobre a escravidão e a opressão. Ou seja, não vamos deixar cair
na escravidão das nossas próprias falhas, da nossa própria ganância, dos nossos próprios anseios. Vamos fazer que nós tenhamos aí o sábado para glorificar a liberdade que o Senhor nos deu, a vida que Deus nos deu, pedir para Ele uma sociedade justa e fraterna. Então, vamos glorificar o nome de Deus no dia de sábado também. Vamos aqui agora para o versículo 23. Nessa mesma ocasião, notei que os judeus estavam se casando com mulheres azotitas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falava a língua de Azoto e outras línguas estrangeiras, e não sabiam mais falar a língua dos judeus. Eu os reprovei e amaldiçoei, bati em alguns, arranquei cabelos de outros e os fiz jurar em nome de Deus que não dariam suas filhas em casamento aos filhos deles, nem tomariam as filhas deles para seus filhos ou para si próprios. Eu disse, não foi esse o pecado de Salomão, rei de Israel? Entre numerosas ações não havia um rei como ele, e Deus o amava tanto que o tornou rei de todo Israel, pois até a ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E agora, casando-se com mulheres estrangeiras, vocês cometem esse grande crime de trair nosso Deus. Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, tinha se tornado genro do honorita Sanabalate. Expulsei-o para longe. Lembra-te, ó meu Deus, da profanação que essa gente cometeu contra o sacerdócio e contra a aliança dos sacerdotes e levitas. Então purifiquei o povo de todo o costume estrangeiro e restabeleci as funções dos sacerdotes e levitas, determinando a tarefa de cada um. Também dei as normas sobre o fornecimento de lenha no tempo certo e sobre os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E assim nós finalizamos o livro de Neemias. Só trazer a explicação aqui para a gente, antes que eu esqueça, da Bíblia, que ela diz o seguinte, sobre essa última parte do capítulo 13. À primeira vista, Neemias parece tomar atitude mais dura do que Esdras. Note-se, porém, que o primeiro não exige a separação das mulheres nem dos filhos nascidos de casamento entre judeus e estrangeiros. Relembrando a figura de Salomão, Neemias deixa claro que a proibição de casamentos com estrangeiros não visa a pureza da raça, quer somente preservar o projeto social e a identidade cultural do povo. Se no tempo de Salomão o casamento significava aliança com países estrangeiros, no pós-exílio a situação é mais crítica ainda. A língua e os costumes estrangeiros podiam dissolver completamente a existência da comunidade judaica. Por outro lado, o casamento com estrangeiros é visto como profanação contra o sacerdócio e contra a aliança dos sacerdotes e levitas. Essa aliança é provavelmente o eixo central dos 3 livros, Crônicas, Esdras e Neemias. Trata-se talvez de compromisso que os sacerdotes e levitas assumiram de organizar a comunidade judaica segundo o culto a Javé e as tradições dos antepassados conservadas principalmente no livro do Deuteronômio. Então aqui nós finalizamos mais um livro da Bíblia. Amanhã nós já vamos começar a ler Tobias. E, cara, eu gostei bastante do livro de Neemias. Quem acompanhou os últimos dias viu aqui que eu criei um carinho muito grande pelo capítulo 9, pois ele nos ensina muitas coisas, a glorificar o nome de Deus, amar Ele sobre todas as coisas, seguir os mandamentos. Se você não está acompanhando aí dia após dia, eu te aconselho a acompanhar junto com a gente. Volte aí no vídeo anterior para você ver, onde nós lemos o capítulo 9. E, cara, para mim foi o melhor capítulo do livro de Neemias que eu li. Então, graças a Deus, finalizamos aqui mais um livro da Bíblia. E vamos continuar firmes, segundo a vontade do Pai, para nós terminarmos esse projeto de ler a Bíblia por durante um ano, tá bom? Siga firme, que Deus está com você. Amém? Deus te abençoe, um abraço e até mais.